Amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Hoje é quarta-feira, mas a gente vai estar botando esse vídeo no ar na quinta-feira e vamos falar um pouquinho aí de CPI, de novidades na política, né? O Ministério da Saúde efervescente, com muita novidade, muita questão importante para se comentar. Acho que o tema que movimentou o Brasil nos últimos dias aí foi a questão da corrupção. E mais uma vez tivemos o Bolsonaro dizendo que não sabe de nada, ele nunca sabe de nada, de absolutamente nada, por incrível que pareça, ele nunca tem culpa de nada, já começa a duvidar que ele seja inimputável. Mas enfim, meu amigo Henrique, eu vou passar a bola para você, falar um pouquinho aí, né, da semana que passou, essa questão aí da denúncia do deputado federal Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que agitou a CPI, agitou Brasília e agitou o Brasil, né? Como é que pode um governo que era contra a corrupção, um governo que acabou com a Lava Jato porque não tinha mais corrupção no Brasil, querer ganhar tanto dinheiro na compra de fármacos, né? E principalmente da vacina? Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa parceria com o canal Importante é Saber, o pessoal do canal Democracia Brasileira presente. Fico muito satisfeito de mais uma vez estar se reencontrando com o meu amigo Leonardo e debatendo assuntos que giram em torno da política e da história do nosso país. Realmente a gente teve uma semana muito tensa em relação à CPI, em relação a denúncias, a escândalos que ocorrem, a verdadeiros pavorosos escândalos feitos sobre desse governo, e a gente vê que não passa da velha política. A gente vê essa croaca, essa coisa horrorosa que é o atual governo federal, envolvido em atos de corrupção. A gente já sabia, a gente que tem os olhos abertos, vigilante da democracia, a gente sabe que esse governo já muito já vem fazendo coisas absurdas, vem coisas muito duvidosas, espantosas, que a nós que acompanhamos não espanta em nada, né, Leonardo? A gente sabe que é um governo corrupto, um governo inepto, incapaz, um governo irresponsável, um governo genocida, que está fazendo com que o país já passou pelos seus 500 mil de mortos e querem que morra ainda mais pessoas. Vide ao tema de hoje, que é a questão da corrupção, dessa vacina que foi oferecida para o governo Bolsonaro, porém só seria dada através de propina. É vergonhoso a gente ver um governo que recusa a Pfizer, um governo que demora para poder fazer algum tipo de vacinação, para poder correr atrás da vacinação. Por outro lado, a gente vê uma vacina onde que a gente tem intermediários dessa vacina, onde que o governo pede propina em cima da vacina. Talvez seja por isso, ou até mesmo, obviamente, falando, pode ser, ou seja, é por isso que o governo não quis, talvez, comprar uma outra vacina, uma Pfizer, porque não tinha propina, não tinha cachê, entendeu? O governo queria lucrar em cima dos mortos. O governo queria lucrar, integrantes desse governo corrupto, esses políticos corruptos que destroem o país. São políticos que são colocados lá, políticos que assaltam o erário. Eles queriam lucrar em cima de milhares de mortos da Covid. É vergonhoso. Isso, Leonardo, isso, se a gente fosse num país como antigamente, ou num país sério, isso seria motivo para uma revolta, mas de todos na rua protestando, sabe? Contra uma coisa tão criminosa, como uma coisa tão cruel que esse governo está fazendo, porque isso mexe diretamente na vida das pessoas. Isso, como diz especialistas, como diz jornalistas de caráter, isso é um total genocídio planejado de todo esse governo corrupto e esse governo que carrega e leva no nosso país uma lastra, uma mancha de sangue. Vai ficar como a maior tragédia da nossa história, culpa desse governo corrupto que pensa no bolso do que na vida dos brasileiros, Leonardo. É verdade. E não é só isso, né, meu amigo Henrique? Foi o que você falou. Dá a entender que a questão nunca foi negacionismo ou nunca foi acreditar ou desacreditar na doença. A questão era ter o melhor acordo financeiro com o laboratório mais propício, né, a conceder aí a propina para os integrantes do governo
E não nos custa fazermos lembrar aqui que tudo isso só estamos sabendo graças a um servidor público de carreira que eles tanto odeiam. Eles têm pânico, horror. Se falar de servidor público Paulo Guedes, ele tem ojeriza, ele fica todo arrepiado. Aquele cachorro, quando começa a latir à noite, que fica tudo oriçado, é por isso. Porque assim, se a gente não tivesse, se esse servidor público não tivesse estabilidade, ele estava na rua. Infelizmente, ele teve a condição de denunciar, e mesmo denunciando algo que é verdadeiro, comprovado, ele não pode ser punido porque ele fez o certo. E se ele é um servidor CLT nomeado como eles adoram, estava na rua já há muito tempo, entendeu? Então, assim, para eles é lamentável você ter uma pessoa da estrutura da saúde que faz a denúncia contra o governo deles, que na cabeça dele, eles que pagam o salário daquele cara, mas não podem fazer nada, porque ele é de carreira, é concursado. Ele não está lá por favor político, não está lá por indicação partidária, ele está lá porque ele fez uma prova e estudou. Isso para eles é o fim do mundo. E foi o que você falou, né? A gente nunca duvidou que tinha corrupção nesse governo. Infelizmente, as pessoas elas tendem a tornar políticos como ídolos, né? Hoje em dia, hoje mais do que nunca, a gente vê a ideologia de político. Gente, político, ele é um agente público que está lá para ser cobrado. Não é o camisa 10 do seu time de futebol, não é o piloto da equipe de Fórmula 1 que você mais gosta, não é nada disso. Ele é uma pessoa remunerada para exercer uma função pública. Se ele não a exerce ou se exerce mal feito, tem que sair. Ponto, acabou. Não tem isso de você, porque senão o outro vai voltar, senão o outro pode voltar. Enfim, o Lula foi corrupto, se comprovar, que seja punido. Agora, dizer que tudo é culpa do PT, tudo é culpa da Globo, para esconder as canalices, esconder os desvios de dinheiro público, roubar dinheiro de vacina, num país que tem quase 550 mil mortos, é lamentável. Infelizmente, é lamentável. E aquele negócio, né? O Bolsonaro sempre teve a oportunidade de fazer os ganhos dele, já comprovado aí por várias denúncias, até mesmo do Ciro Gomes, na questão das notas fiscais do posto de gasolina, que era na Barra da Tijuca, né? Ele trabalha em Brasília, mas arrumava nota fiscal na Barra da Tijuca, ou seja, ele deveria ter um Opala 4.1 mexido que fazia 2 km por litro. Então, assim, era tanta para chegar em Brasília em 1.000 e poucos quilômetros, o bichinho gastava era gasolina. E agora que ele tem todo um orçamento público federal, toda uma estrutura, ele consegue fazer muito mais coisas. Mas, infelizmente, o preço que a gente está pagando é muito caro. E boa parte desse preço também não nos... Aqui a gente não passa pano para ninguém. Seu Rodrigo Maia, que sentou em cima de vários pedidos de impeachment. Se o senhor Rodrigo Maia tivesse feito a parte dele lá atrás, talvez não tivéssemos todos esses escândalos hoje, né, meu amigo? Verdade, com certeza, Leonardo. Eu lembro de uma entrevista, de um debate que teve entre o Vila e o Bolsonaro. Numa parte do debate, entre todo mundo sabe, o historiador e o historiador de carreira, o Marco Antônio Villa, que também trabalha na Isto É e no Jornal da Cultura. O historiador Marco Antônio Villa ele fez um debate, foi em 2018, se eu não me engano, em relação ao Bolsonaro, que ele questionou, na época que ele falava que ele não era corrupto, que ele falava que não tinha como taxar ele de corrupção, que ele questionou, salvo engano, era 120 mil reais vindo da JBS para ele. Ele questionou esses 120 mil reais vindo da JBS para ele, que ele recebeu do partido dele, que ele recebeu via partido dele, esse JBS. Diz ele no debate que quando ele descobriu que era da JBS, até então envolvido em casos de corrupção, ele pegou e ele devolveu o dinheiro falando que não ia aceitar o dinheiro da vinda da JBS. Ou seja, aí o que aconteceu? Aí ele falou que ia aceitar só se fosse do partido dele o dinheiro. Aí o que o seu dinheiro veio, o partido dele mandou, ele disse, deposita na conta do filho, ele falou, o partido mandou dinheiro para ele, mandou outro dinheiro, outro 120 ou 100 mil, mandou outro esse dinheiro para ele, só que não diretamente da JBS, mas de uma forma ou outra, isso, ele está fazendo uma tripartição nisso, porque ele pega, ele fala que não quer diretamente o dinheiro da JBS, mas recebe o dinheiro do partido, que é um dinheiro bonificado da JBS. Então, ele, através desses atos
que ele tenta esconder de corrupção, que ele não soube explicar sobre isso, que ele não quis explicar durante o debate, através desses atos que eles escondem, maquia, esses atos de corrupção, que a gente sabe que não tem como esconder, a gente sabe como funciona essa velha política, a gente sabe como é que funciona esses políticos corruptos que o Brasil tem. E vamos cá entre nós, 30 anos mamando nas tetas, 30 anos como político, 28 anos como deputado e 2 como vereador, fazer isso, achar que ele é a nova política, pare, por favor, isso é conversa para boi dormir e é conversa para aquele gado que fica no WhatsApp e acha que ainda que o Bolsonaro é a salvação no Brasil e que o Brasil está o verdadeiro país das maravilhas. É vergonhoso a gente ter esse inútil na presidência da República e a gente ter um acervo de pessoas, um mundo de pessoas que ainda idolatram esse tipo de pessoa. Mas a gente sabe que durante toda a história da humanidade, a gente vê que tinha pessoas que defendiam as piores pessoas que esse mundo já teve, então não é novidade para ninguém, né? É verdade. E não podemos nos esquecer também que outro envolvido nessa questão da corrupção, né, o Ricardo Barros, ele foi já foi peça-chave no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer. Então, você vir me falar que o Bolsonaro é nova política, vocês estão de sacanagem, né? Nada mais é do que a velha, tradicional e conhecida política dos coronéis, dos apadrinhados, dos conchavos políticos. Nada mudou. Apenas foi se vender uma imagem americanizada, né? O Steve Bannon deu aquela recalchutada, muito inteligente que o é, e tentou. Olavo de Carvalho, eles tentaram vender uma coisa que na verdade nunca foi. O Bolsonaro não é nova política e nunca vai ser, pelo contrário, é a velha e tradicional política podre que a gente tem já há mais de 20 anos no Brasil. E nisso me incluo também o PT, incluo o governo Temer, enfim, não é o governo Fernando Henrique, que não podemos nos esquecer, que comprou a emenda constitucional da reeleição, ela foi comprada, todo mundo sabe disso. Ele começou lá naquele momento a fazer trocas com parlamentares para aprovar uma emenda constitucional para ele se perpetuar no cargo, o que era uma imoralidade, porque se a emenda constitucional ela fosse aprovada, deveria ser para o próximo mandato, não para aqueles que já estavam ocupando o cargo. Ele jamais poderia se beneficiar de um instrumento como esse. Mas, enfim, a gente sabe que na política manda quem pode, obedece quem tem juízo, e o presidente da República, como um ordenador de despesa, e o chefe do Poder Executivo Federal, com uma estrutura enorme que ele tem embaixo dele, ele consegue muita coisa em troca de muitos favores. É lamentável. E o Barros é a prova disso, de que nada mudou e de que tudo continua como antes no quartel de Abrantes, né, meu amigo Henrique? Concordo plenamente, Leonardo. Só para terminar o assunto nosso, Ricardo Barros, velho chavão na política, a gente vê Roberto Jefferson. Então a gente vê que de nova política esse governo não tem. Eu não sei ainda como tem pessoas que caem nessa narrativa que é a nova política e que o Brasil está uma maravilha. É vergonhoso que o Brasil ele esteja nesse rumo, esteja na mão dessas pessoas. Então, por isso que eu falo para vocês que estão assistindo, vote consciente, estude muito sobre qual político, sobre o que ele faz, qual que foi a carreira dele, qual que foi a vida dele, profissional, vida pessoal, o que puder descobrir dos seus respectivos políticos quando forem votar, vejam, realmente busque entender, busque as informações corretas e verdadeiras, para que isso não prejudique todo um povo durante um regime, um governo. Então é isso, espero que tenha sido bem claro para vocês nossa posição e o que a gente trouxe hoje para o nosso encontro. É verdade. E só para terminar aqui a minha fala, já vou me despedir, passo para você. Lamentável a fala da ex-jogadora brilhante Fernanda Venturini, como atleta, uma categoria, uma qualidade indiscutível, mas quando ela abre a boca para falar de política e falar de vacina, é lamentável. Uma pessoa que diz: eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar a da Pfizer, que é a menos pior, é lamentável. No momento que a gente precisa de conscientização, de ampliar a nossa vacinação, a senhora fala isso, sinceramente, perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada. Lamentável. Infelizmente, você está manchando tudo aquilo que você conquistou nas quadras. E, do outro lado, eu queria dar os parabéns
a atriz Leandra Leal. Olha o que a gente está passando agora. Acho que tem uma autocrítica que toda a sociedade tem que se fazer agora, que assim, como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Sabe, quem se permitiu achar que era uma escolha difícil, relativizou o preconceito, relativizou a homofobia, relativizou o racismo, porque tudo isso estava na fala dele. O desprezo que ele tem para as pessoas agora, a falta de empatia, como ele imita uma pessoa faltando ar. Ele já tinha isso no seu discurso, ele já tinha isso na sua prática. A gente não pode agora, nas eleições do ano que vem, ficar desatento a isso, achar que não. Que deu uma ótima entrevista aí ao Serginho Grossman na semana passada, falando sobre o Bolsonaro. Foi perfeita, inteligente, com palavras certas para o momento certo. Parabéns, Leandra e Fernanda. Lamentável. No mais, é agradecer a todo mundo que segue o canal Democracia Brasileira, o canal Importante é Saber. A gente continua aí firme e forte nesse encontro semanal, sem passar pano. Não, se tiver que falar mal do PT, a gente fala, como falou hoje aqui. Se tiver que falar mal do PSDB, a gente fala também, do Fernando Henrique, como falamos aqui também, do Bolsonaro, enfim. O que a gente quer é o melhor para o Brasil e não ter político de estimação. Isso a gente não tem e não vai ter. Tá bom, gente? Um grande abraço, passa a bola para o meu amigo Henrique comentar aí essas duas falas da Fernanda e da Fernanda Venturini e da Leandra Leal e se despedir. Olha, é isso aí, sobre a Fernanda, pô, que legal, eu fico me imaginando no lugar dela, né, falando isso, né, já pensou quantas milhares e milhares de pessoas que foram mortas pela Covid e gostariam de ter tomado a vacina, hein? Quantas pessoas, essa vacina que ela falou que é a menos pior, quantas e milhares de pessoas gostariam de ter sobrevivido, de ter tomado essa vacina que ela acha a menos pior? Eu acho, assim, que faltou uma total empatia, assim, terrível, terrível. É triste. E a Leandra, parabéns, ela é uma pessoa que tem visionário, uma pessoa que tem a mente aberta, então a gente sabe que as pessoas assim no Brasil, não pessoas como a Fernanda, dentro do ramo político, ou dentro de uma fala mais abrangente na sociedade. A gente precisa de pessoas como a Leandra. Então, muito obrigado a ela por ainda nos dar luz que o povo brasileiro tem pessoas que realmente pensam no seu país. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Deixa seu like, compartilhe, comente, use das páginas nos comentários e se engaje no nosso canal para que seja divulgado ou recomendado pelo YouTube. E até o próximo vídeo, Leonardo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, meu amigo Henrique.